Boa tarde. Primeiro Escalão recebe hoje um convidado muito especial, especializado no ensino do idioma inglês. Segundo pesquisa da British School e do Instituto de Pesquisa Data Popular, 5% dos brasileiros falam, entre aspas, o idioma inglês. Mas, na verdade, desses 5%, apenas 1% fala o inglês com fluência. Então, a tão almejada busca pela fluência do idioma inglês acabou se tornando um tabu no Brasil. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o executivo Rodrigo Buculo, que é CEO da Bestview, uma escola especializada no ensino do idioma. Para participar comigo dessa entrevista, também convidei a jornalista e comunicóloga e blogueira Soraya Câmara. Muito obrigado, Rodrigo, por atender o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. Eu gostaria de começar fazendo esta pergunta. Por que a tão almejada busca da fluência do inglês tornou-se um tabu para o brasileiro? É um tabu que quase que intransponível. Obrigado, Rodrigo. Por quê? Obrigado, Caetano. Obrigado, Soraya. Bom, falar inglês é aprender uma nova língua. Sim, até aí não é novidade para ninguém. Mas o quanto realmente nós utilizamos o inglês na nossa vida? Durante muito tempo as pessoas falavam, olha, eu preciso aprender inglês, eu preciso aprender inglês. Mas por que aprender inglês? Por que você realmente precisa aprender? Então era o famoso, eu faço um curso aqui só para colocar no meu currículo inglês intermediário e eu vou tocando a minha vida. Não havia uma necessidade real de se falar inglês. Bom, chegou a globalização, a internet, as empresas se comunicando de diversas formas. Não importa o que eu faça, as empresas querem exportar ou precisam importar do mundo todo. Bom, possivelmente da China, né? A globalização. A globalização. E a pessoa só ter no currículo inglês intermediário já não é o suficiente. E aí nós precisávamos realmente testar a fluência dessas pessoas. E o que é ser fluente? Ter um poder de comunicação efetivo. E aí quando nós fizemos essas pesquisas, nós descobrimos que sim. Mas é um percentual muito irrisório, não? 1%? 1% tem fluência? Quando a gente fala de fluência nesse sentido, ele fala de inglês avançado. Realmente, você ter um poder de comunicação para liderar uma reunião, uma apresentação, um congresso. Não é simplesmente o termo técnico. Muitas pessoas confundem Mas isso. por que, Rodrigo, isso acontece? Esse número esse percentual tão ínfimo, 1%? Existem aí vários fatores, né? Vários fatores. Primeiro... Existem N escolas de inglês no Brasil? Sim, na verdade o Brasil é o segundo país com o maior número de franquias de idiomas no mundo. No mundo. Só perde para a China. Deveríamos ter uma população fluente. Fluente, deveríamos ter. Aí nós temos vários fatores. Pois não. Existe o fator da população, que a pessoa ela não se dedica o suficiente, né? Então os alunos realmente eles se matriculam no curso, mas não se dedicam o suficiente. Há uma necessidade de dedicação. Ponto. Perfeito. Há uma tradição de estudo no Brasil? Não, Soraya. Isso é um ponto importante. Isso nós vemos até no nosso ensino básico. O que você chama de tradição? É o hábito constante, contínuo da leitura, do estudo, até cultural, se tornando um fator cultural. Não existe. Trazendo pro meu onde eu trabalho bastante, que é o inglês, vamos ver o seguinte. Nós passamos quantos anos da nossa vida ali no ensino básico, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, aprendendo inglês, tendo 2, 3 vezes aula de inglês por semana. E por que a pessoa não aprende? Porque não tem fundamento. Não tem um fundamento MEC, não cura. Aí nós vamos entrar até numa outra seara. Metodologia, adaptação. Tem muitas escolas. Então nós temos vários fatores. Um primeiro fator é essa questão cultural. O brasileiro está acostumado realmente a estudar, a se dedicar a algo. Culturalmente, socialmente, nós sabemos que não é bem assim. Nós não temos essa cultura. Nós não temos um incentivo forte social para que as pessoas leiam, escrevam. Uma das questões, por exemplo, que eu critico muito, eu vejo às vezes em algumas televisões fazerem propaganda dizendo assim, olhe, pode assistir esse filme, que este filme é dublado, você vai entender tudo. Isso é um crime para quem quer aprender inglês. A pessoa deveria se forçar, utilizar aquele momento de assistir um filme, uma série, também como objeto de estudo. Com aquisição de conhecimento. Aquisição de conhecimento, uma leitura. Quantos de nós incentivamos as nossas crianças a ler um livro, um artigo, um pequeno trecho de algo em inglês? Pouquíssimas vezes. Então tem esse lado. O outro lado também, nós temos muitas escolas. Existe a formação do professor, que é uma formação deficitária, infelizmente. Exatamente. Existe a próprio mercado, como nós não temos um órgão, entre aspas, regulamentador, nós não temos, por exemplo, um MEC,
que cuida do ensino de inglês. Ah, não existe uma regulamentação Não, nós somos considerado curso... formal Não, para curso... o ensino do idioma inglês nas escolas particulares? Não, é considerado como curso livre. Então é um curso de inglês, um curso de karatê, a natação, é um curso Então, livre. isso acaba nivelando por baixo Sim. o professor. Sim, porque aí você acaba O absorvendo... preparo do professor. As escolas acabam absorvendo pessoas que realmente não têm uma formação acadêmica com gestão de sala de aula, uma formação acadêmica para cuidar de tudo que acontece dentro de uma sala de aula. Então você tem uma pessoa que morou nos Estados Unidos, simplesmente fala inglês e fala assim, vem dar aula de inglês aqui. Então, aqui você está fazendo um pedido, na realidade, para que regulamente. Também, sim, sim. Não como curso livre. Sim, Perante o MEC. Talvez o MEC não seja a melhor opção, ou se nós vamos entender isso, mas se nós possamos ter uma regulamentação mais forte para que as escolas tenham um padrão mínimo de qualidade, para que as escolas possam realmente oferecer ao mercado, a todo esses 99% da população, um ensino de qualidade. Mas a propósito, o que você exige do professor que você contrata na sua escola, por exemplo? Todos os nossos professores têm certificações internacionais, não só do idioma, mas como professores, e eles passam por treinamento de uma metodologia que eu criei. Antes de entrar na sala de aula para ensinar. Assim, faz parte do processo seletivo dele. Então, algumas pessoas desistem no meu caminho, outras pessoas não são aprovadas, mas quem foi aprovada, as pessoas aprovadas são realmente professores mesmo. Agora, o que é primordial na Best View? Na escola Best View. E o que é ser um Best Viewer? Um Best Viewer. Esse é o nome que nós colocamos aos nossos alunos, né? Assim, é participar de uma comunidade, né? Nós queremos que as pessoas... o nosso objetivo com a Best View é muito mais do que simplesmente oferecer opções para que a pessoa fale inglês. Ser um Best Viewer é realmente participar de algo muito maior, é ser muito maior. Nós acreditamos realmente no poder da educação. Nós realmente acreditamos que a educação transforma uma sociedade. Então, assim, se o seu mundo é desse tamanho, falando inglês, o seu mundo se torna muito maior. Mas não simplesmente falar inglês, mas cuidar do outro, saber que aquilo que você faz interfere na vida do outro. Então, a escola é além de aprender inglês. Sim. Vai além disso, Vai o propósito da escola. Vai muito mais. Na verdade, o inglês é uma pequena parte do que tudo que nós falamos. Nós cuidamos do nosso aluno como um todo. Como eu disse, a formação dos nossos professores é para que eles realmente possam cuidar dos alunos, sejam realmente pessoas que tenham carinho, entendam que às vezes a pessoa não está bem para aprender uma aula, então não adianta ficar, entre aspas, cuspindo conteúdo para o aluno. Eu preciso cuidar. O executivo que pretende se preparar, adquirir fluência na Best View, ele vai superar este tabu que na verdade, impossibilita que ele adquira aquela fluência absoluta que você mencionou no início do programa? Claro, até porque você chama de tabu e muitas vezes nós temos traumas. Tabus e traumas. Traumas, porque muitas vezes a pessoa ela traz consigo traumas educacionais que vêm de uma sala de aula despreparada, um professor, um ambiente despreparado. E aí ele, talvez na empresa, às vezes ele seja forçado a falar inglês, ele precise falar inglês, e ele vai se fechando, e isso se torna um trauma fortíssimo. Então, como quebrar isso? E como quebrar? Como é que vocês fazem? O que você utiliza como característica e atributo da Best View para quebrar? Acrescentando essa pergunta, a Best View já criou um método de ensino que é referência de qualidade. Acrescenta essa pergunta, né? Sim, sem dúvida. Obrigado, é importante isso. Então, nós trouxemos características linguísticas e socioemocionais para dentro da sala de aula, né? Todas as aulas são particulares. Né? Nós não trabalhamos com aula em grupo, são aulas particulares. Todas aulas particulares. Qualquer executivo que se matricule na Best View, ele vai ter um professor exclusivo para ele. Professor exclusivo Mas para é uma ele. escola online. É uma escola online, isso. Somente online. Somente online. Tá. Mas você tem também aulas presenciais? São pouquíssimos casos. Assim, 99,9% dos nossos casos são aulas online. Né? Então, inclusive assim, para executivos. O grande foco são executivos. Aulas online também. Aulas online para executivos. Tá. Então esse cara traz esse trauma, ele tem esse trauma, ele não conseguiu, ele investiu muito tempo na carreira dele, ele focou, né? E aí quando a gente diz de foco, onde você coloca foco gera energia, onde você coloca energia, você gera resultado. Essa pessoa não teve o foco
total no idioma, no inglês. E aí ele precisa disso com um trauma. Como que a gente faz? Nós trazemos características linguísticas e características socioemocionais para a sala de aula, onde em um sistema personalizado, e o que é um sistema personalizado? Olha, o seu nível de conhecimento está aqui. Você quer chegar aqui, o que nós vamos fazer para que você chegue? Então esse acompanhamento pedagógico, socioemocional, vai quebrando este tabu e vai gerando confiança. Então existe uma postura propedêutica também no caso. Com certeza, com certeza. Que, ou seja, voltar para o nível do aluno para depois ele ganha mais conhecimento e evolua. Exatamente, e totalmente focado na produção. Independente do quanto você saiba, o quanto você consegue produzir com aquilo que você sabe. Agora, por que as escolas só ensinam gramática, exceto as escolas bilíngues? Que é um outro mundo, né? E são bem mais caras, a população em geral não tem acesso. Então, por que só se ensina gramática? Eu quero aproveitar a tua pergunta e adendar. Qual é o papel da gramática, do ensino da gramática, para que o aluno na Bestview atinja a tão almejada fluência? Perfeito. Eu vou fazer um paralelo. Claro, perfeito. Nossa, é muito bom. Eu vou fazer um paralelo um pouco com música. Sim. Tá? Tá. Para os amigos aí que não sabem, eu também sou formado em música, minha primeira formação, na verdade, em música. E eu vou fazer o paralelo da gramática com a técnica musical. O que é a técnica musical? A técnica musical é uma ferramenta que te possibilita fisicamente executar algo que está no seu coração, na sua mente. Você quer executar um som, você tem o som na sua cabeça, e para que seu corpo possa executar aquilo, você precisa de uma técnica musical. Seja no piano um arpejo, na bateria, N coisas. Na gramática é a mesma coisa. A língua está no coração, está na mente, mas para que eu possa expressar de forma correta, eu preciso entender a gramática. O grande erro, pegando da sua pergunta, Soraya, sobre assim, o porquê que as escolas focam muito mais na gramática. Porque a gramática está muito mais atrelada a percepções, a questões sensoriais mais fáceis. Por exemplo, a leitura e a escrita. Então nós lemos a todo momento, nós escrevemos a todo momento. Mas será que nós falamos a todo momento? Então no inglês isso é muito comum. Eu recebo vários alunos que dizem assim, eu leio, eu escrevo, mas não eu falo. até entendo, mas eu não falo. Por quê? Porque é uma outra habilidade. Eu preciso despertar essa habilidade nessa pessoa. E aí a questão da gramática... Que é o bloqueio que você mencionou no início da entrevista. Perfeito. Mas, infelizmente, o fundamental e o ensino médio não proporcionam isso, né? Não proporciona por quê? Porque eu tenho, por exemplo, numa sala de aula 30, 40 alunos com objetivos diferentes, com questões familiares diferentes, pessoas que fora daquele ambiente têm realidades diferentes. Professores diferentes. E, de novo, quando eu faço a crítica aqui aos professores, gente, assim, pelo amor de Deus, eu sou a pessoa que mais defende os professores, mas eu faço uma crítica, assim, a alguns modelos educacionais, inclusive algumas faculdades que estão aí formando pessoas despreparadas para serem professores. Então, assim... universidades. As universidades. Então, assim, qual é a realidade, por exemplo, da família brasileira? Qual é a realidade... E aqui nós vamos entrar numa conversa aqui que daria mais 5 horas de programa. Por isso tem uma escola famosa, pode dizer o nome aqui? Pode dizer o nome. Que é a Summit, muito boa, que fica no Brooklyn. Sim. E que prepara professores de inglês que saem das suas faculdades despreparados. Exatamente. Quer dizer, precisa dessa realidade aqui, né? De uma escola que é excelente, a Summit, e que para preparar professores. Quer dizer, por um lado, é triste essa realidade. É um contraponto. Mas ainda bem que nós temos a Summit. Eu conheço os diretores. Mas será que esses professores despreparados eles têm consciência que estão despreparados para ministrar em aulas? O ensino do idioma, no caso do inglês? E aí nós voltamos para aquele ponto. A pessoa está despreparada, mas ela não tem a noção. Aí nós vamos jogar para janela de Johari ali, é o despreparo inconsciente, né? Eu nem inconsciente. sei. E é uma questão ética também, né? Sim. Você saber o seu limite, saber o seu despreparo. É importante isso, essa consciência, né? Exatamente. Mas é uma questão assim, nós temos como superar isso. Esse é o grande foco aqui. Nós temos como superar isso, nós temos como dar esse passo adiante, seja para o executivo, seja para o curso regular, nós temos como dar esse passo adiante, oferecendo realmente professores preparados, uma metodologia que foca na produção do brasileiro, que garanta que ele fale inglês. Essa é a grande transformação, fazer com que a pessoa oferecer todas as ferramentas para que ela possa realmente falar inglês. Agora, tem uma questão interessante que eu estava lendo no site da escola. Já falou o
site? Qual é o, aliás, a propósito, qual é o site da Bestview? www.bestviewinglês.com, tá? Bestview Inglês, tudo junto. www.bestviewinglês.com. Não tem BR. Não BR. Então, a proposta da escola Bestview é levar o ensino de idiomas aos alunos sem perder de vista as suas origens. Exatamente. Isso é importante. Você podia falar sobre isso? Claro, é justamente entender o aluno. Então, nós temos alunos analistas, nós temos alunos diretores, nós temos um aluno que é CEO de uma grande empresa. Qual a origem dessa pessoa? Um trabalho psicológico embutido. Qual a origem dela? De onde ela vem? Quais são os seus objetivos? O que o inglês vai transformar na vida dela? O que o inglês vai proporcionar na vida dela? Isso é muito mais forte do que ensinar um verb to be. Isso é muito mais forte do que garantir que ele coma um Big Mac na Disney. Eu estou mexendo realmente com uma transformação, estou transformando a vida dessa pessoa. Eu estou garantindo com que ela tenha um poder de comunicação para os objetivos dela, sejam eles quais forem, ela consiga realmente excelência e muita qualidade. Então, assim, conhecer o aluno, eu sei muito mais como trabalhar com ele e oferecer todas as ferramentas, proporcionar para esse aluno todas as ferramentas e todas as formas para que ele consiga alcançar os seus objetivos. Você acredita, Soraya, você acredita que o fator idade ele é preponderante no ensino do idioma e, por consequência, no aprendizado? Ou seja, o jovem tem muito mais facilidade, o adulto com a meia-idade tem facilidade. E o idoso? Quais são os predicados que você mencionaria, elencaria, que ajudariam no aprendizado do idioma? A idade tem peso? A idade tem peso quando a pessoa... a idade dela, ela passou sem contato com o idioma. Quando as pessoas dizem assim, quanto mais cedo você começar, melhor. Claro, isso em qualquer coisa, no esporte, na música, nas artes, em qualquer coisa. Quanto mais cedo você começar, melhor, porque você tem mais contato, aquilo se torna mais natural. Fisicamente você tem limitação com a idade, mas intelectualmente nem sempre. Nem sempre. Mas se você tem, por exemplo, algumas questões de pronúncia, fisicamente, se o aparelho fonológico ele já está muito bem estabelecido. Então, para algumas pronúncias, eu posso ter alterações, eu posso ter dificuldade em pronunciar algumas palavras, alguns sons, porque isso nós podemos fazer um paralelo, inclusive, entre línguas. Por que os japoneses, os orientais, têm algumas dificuldades? Porque eles não participaram, eles não... Tem na língua deles alguns sons que para nós são totalmente são fáceis, sons do nosso dia a dia. Assim também como acontece em inglês e português. O som do nosso lhe de cavalheiro não existe no inglês. O nhan de nhão, de caminhão, também não existe no inglês. Por isso que o americano, o meu nome do meio é Cunha, né? E aí, às vezes, na o americano escola, tem dificuldade em pronunciar ele falava Cunha. Kunha, porque ele não conseguia falar Nha. Agora, o curso da Bestview, ela privilegia uma abordagem comunicativa, né? E qual a diferença da metodologia da Bestview com outras escolas? Tá. O nosso foco é totalmente garantir a produtividade do idioma. Então, quando a gente fala de abordagem comunicativa, é garantir, de novo, não importa o quanto você sabe, mas eu quero garantir que você fale com aquilo que você sabe. Então, produtividade significa assim, eu não preciso te preparar anos e anos e anos para depois falar assim, agora nós vamos falar tudo aquilo. A cada aula que você tem na Bestview, a cada momento, a cada contato com o professor, você já tem uma produtividade. Ou seja, eu aprendo, eu produzo, eu aprendo, eu produzo. As aulas... Desculpe, Caetano. Rodrigo, aproveitando o gancho da pergunta da Soraya, vocês vão lançar agora, ou estão lançando, um curso especialíssimo para executivos, intitulado IFEX. Eu gostaria, para o executivo que pretende, objetiva, falar o inglês com fluência. Legal. Quais são as características desse curso? O que significa IFEX? Qual é a duração desse curso? Legal. E quando começa esse curso? Quando ele se inicia? Quais são as características, atributos, duração e quando começa? Legal. Eu vou começar então explicando primeiro, explicando o que é IFEX e de onde veio essa ideia. Perfeito. Onde nós identificamos que o mercado tem essa necessidade. IFEX significa English for Executives, inglês para executivos. Grande parte dos nossos executivos, eles focaram muito nas suas carreiras dentro da empresa.
Então eles fizeram cursos de vendas, cursos disso, curso daquilo, Excel avançado, Excel intermediário, MBA, pós-MBA, etc. E o inglês sempre ficou Em segundo plano. Em segundo plano. Por quê? Porque a carreira, o crescimento dentro da empresa, ele estava acontecendo. Então é uma questão de foco. Perfeito. E aí, como nós iniciamos nosso bate-papo? Chegou a internet, chegou a globalização, eu quero me comunicar, eu quero negociar com o mundo. Então, o cara que é diretor, o cara que é gerente, então o gerente, o diretor, o grande executivo, o presidente, inclusive um dos nossos alunos, CEO, falou assim, ó, agora eu preciso que você fale inglês. Ele fala, poxa, peraí, como que eu vou agora? Minha carreira está acontecendo, já é um mundo corporativo, como que eu vou me dedicar para isso? E aí eu tenho 2 modelos educacionais. Eu tenho um modelo educacional, que é um modelo tradicional, que inclusive nós trabalhamos, que é um modelo de aulas, onde o aluno faz aula com o professor, tem ali a sua produção, a sua qualidade técnica, linguística, perfeito. Mas este aluno, ele precisa de uma vivência um pouco maior, porque ele tem uma necessidade que ele aprenda um pouco mais rápido, ele precisa de uma imersão. E existem imersões no Brasil muito boas, mas essas imersões muitas vezes não têm um caráter pedagógico, não tem uma sequência pedagógica que faça sentido com as aulas. Então, de onde vem o FX e para quem é o FX? É para o executivo que está querendo dar esse passo na carreira dele. Agora ele é um ótimo executivo, com todas as suas atribuições, habilidades, mas ele quer agora ser um executivo bilíngue. Seja para uma carreira internacional, seja para uma carreira no Brasil, em uma empresa que tem essa necessidade. E ele vai fazer aulas ao longo do mês, né, com o professor, naquele mesmo esquema que nós já comentamos, aulas particulares, online, presencial nesse caso. Online, aulas online com o professor, e uma vez por mês, nós vamos começar agora a primeira turma em agosto, ele vai ter uma imersão de 10 horas com vários executivos e os professores, fechado, onde ele vai realmente desenvolver e, entre aspas... Essas 10 horas presencial. Deslanchar, presencial. E qual é a duração desse curso? O total? Cada módulo, 4 meses. Cada módulo, 4 meses. Cada módulo são 4 meses. Nesses meses nós trabalhamos gestão de pessoas, porque os temas são totalmente temas voltados para o mundo corporativo. Voltando a falar de professores, todos os nossos professores que aplicam esse curso são professores com formação linguística, formação socioemocional e formação corporativa. Mas qual é o formato desses módulos? Qual é a formatação? Então, o primeiro módulo... 4 módulos. Quais gestão de pessoas, gestão de dados, gestão de negócio e networking. Você pode decupar cada um deles? Então, por exemplo, gestão de... Rapidamente? Claro. Gestão de pessoas. Então, como entender a gestão de pessoas em inglês? Então, basicamente, aquilo que nós fazemos em gestão de pessoas, mas em inglês. Então, o que é uma gestão de pessoas? Liderança, os cuidados dentro de uma empresa, formação, treinamento tudo e acompanhamento. Para executivos, esse curso. Para executivos. Porque depois eu quero que você fale sobre os 12 meses que vocês colocam como proposta a Best View para sair falando, escrevendo, entendendo inglês. 12 meses. Tá, jóia. Agora é para executivos. Agora é para executivos, tá? Executivos. Gestão de dados. Então, os KPIs. Quais são os KPIs de uma empresa? Então, como que um executivo, por exemplo, faria uma reunião de resultados em inglês? Não é simplesmente apresentar ali, olha, nós batemos a meta. Tá, e se eu pergunto, como você chegou a essa meta, o que você vai fazer para acrescentar tantos por cento nessa meta? Ele precisa saber. Então, ele tem esse segundo passo. Gestão de negócios, negociação, vendas, comercial. Aí entram as apresentações e as conferências. Exatamente. E networking, claro que o mundo é baseado em networking. O seu grupo, o grupo que você está, a mesa que você senta, faz parte. Então, cada módulo tem um tópico muito específico. Então, esse executivo deve ser um executivo muito mais completo participando do IFEX dessa imersão. Primeira turma começa agora em agosto. Agora em agosto. Informações no site. Qual é o site? www.bestviewinglês.com. E quem quiser já saber certinho, já para ter o atendimento de um consultor, é só mandar um e-mail para imersão@bestviewinglês.com. Repete, por gentileza. imersão@bestviewinglês.com. E aí agora respondendo a pergunta da Soraya dos 12 meses. A Soraya me perguntou sobre os 12 meses que nós falamos garantimos que é possível falar inglês, né? E por que nós garantimos? Primeiro, pela parte metodológica, e claro que é um acordo muito claro que nós temos. O nosso site não tem
letrinhas pequenas, não tem coisas que passam que ninguém consegue ler. É muito simples. Seguindo as orientações pedagógicas do professor e do nosso departamento pedagógico, todos os módulos começam com uma aula zero. O que é uma aula zero? Um vídeo onde um professor ou um dos nossos coordenadores vai explicar, ó, nesse método, nesse módulo você vai aprender isso, totalmente detalhado. E seguindo essas orientações, é possível que em 12 meses você consiga sair do nível básico de comunicação, bem básico, para que você consiga fazer uma apresentação fluente em inglês. Prova disso, nós temos no nosso site um vídeo de um CEO de uma grande empresa aqui no Brasil e que é uma multinacional. Ele é o CEO da 5ASEC Brasil, mas é uma empresa multinacional. E ele em Dubai, em um ano, fazendo aula conosco, ele faz aula todos os dias, segue as orientações pedagógicas. Em um ano ele fez uma apresentação em Dubai para o board da 5ASEC mundial. Então, interessante. Então, um conjunto de fatores cooperam para que o aluno consiga fluência em inglês, sim, não existe consiga mágica. ler inglês, consiga traduzir inglês, é isso? Não existe mágica, não existe fórmula mágica, milagre. Não existe milagre. Né? Acho que hoje em dia nós estamos vivendo o efeito oposto. O brasileiro já está cansado de milagres, porque é tanta oferta barata. Olha, estude aqui em 7 dias e você vai falar tal. Faça os 7 passos, não sei o quê. Não existe milagre. Agora, você adquiriu a fluência plena morando nos Estados Unidos. Sim. Você morou 4 anos nos Estados Unidos, foi estudar música lá, etc. e tal. Agora, você acredita, como CEO da Best View, claro, que o seu aluno, o executivo, ele tem condições, estudando pelo seu método, adquirir a fluência sem morar no exterior? Sim, vamos então definir o que é fluência. A fluência é comunicação clara. Então você tem uma comunicação... As pessoas confundem muito fluência com sotaque. Sotaque é muito diferente. Eu quero falar como um americano, eu quero falar como um britânico. Difícil. Bom, você quer falar como um britânico, vá para a Inglaterra. Aí você vai aprender a falar como um britânico. Perfeito. Quero falar como um americano da Califórnia, como eu morei na Califórnia, Los Angeles. Então vá para Los Angeles e more lá. Isso é questão de sotaque. É como se eu quiser aprender um sotaque, realmente aprender a falar como um gaúcho, como um carioca, como um baiano, como um paulista, como um mineiro. Eu preciso morar naquele lugar para ter a vivência do lugar. Então esse é o sotaque. Mas o mercado, durante muitos anos, defendeu essa ideia da imersão. Eu preciso morar fora. Quantos alunos eu tive? Quantos alunos eu já tive que disseram assim, mas você tem professor britânico ou americano? Eu sempre falei, eu tenho professor bom. Se o cara morou no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos, na China e Singapura, na Nigéria, agora eu tenho professores bons. Até porque, uma grande questão que também acontece do mercado, muitos alunos já me perguntaram assim, você tem professor nativo? Porque só professor nativo que é bom. Quando o aluno me perguntava isso, eu respondia com uma pergunta, eu falava assim, você pode dar aula de português? Aí normalmente o aluno fala, claro que não. Eu falo, mas você não é nativo? E você fala não fluentemente? Você fala fluentemente? Ser professor é diferente de ser nativo. Quantos analfabetos nós temos no Brasil? E eles falam português. Olha, muito importante o que você está falando, porque existe essa demanda mesmo em relação ao professor nativo, né? Como se fosse o melhor, nós temos tantos lugares bons. Olha, eu não tenho problema algum em falar nomes de escola. Você falou a Summit, que é uma ótima escola. Tem N outras escolas. Sem dúvida. Faculdades brasileiras, eu até falei sobre formação, mas a USP forma professores maravilhosos. Unicamp forma professores, PUC. Agora, você tem que entender onde você está entrando, né? Se você está entrando numa faculdade, perdão da palavra aqui, mas uma faculdade de esquina, que é só para entrar, passou na frente, entrou, a sua formação vai ser essa. Agora, a Soraya citou o idioma português. Para o executivo brasileiro adquirir fluência no idioma inglês, ele não precisa ter um domínio, pelo menos, satisfatório do português? Sim. Um português correto. Faz sentido. Falando com concordância, como manda o figurino, sem erros, não trocar CH por X, cedilha por S e por aí vai. Como é que você vê esse aspecto? Eu costumo dizer que assim, se nós falamos português, falar inglês é tão mais fácil, porque o português é uma língua tão mais difícil com todas as suas... a sua parte gramatical, os seus nuances, né? Temos aqui uma grande especialista no assunto.
falar em português é muito mais difícil do que falar em inglês. A pessoa que escreve um bom texto jornalístico, sabe? Sem dúvida. É diferente. Você como repórter, jornalista, sabe muito bem disso. Quando você recebe uma pauta bem escrita, que você fala, poxa... Bem elaborada, bem elaborada, começo, meio e fim. que faz uma sentido, lógica, congruência. Congruência. Então, isso faz todos... Isso nós podemos transferir para o inglês. Fazer uma analogia. Uma analogia, a mesma coisa. Quando você me perguntou sobre a gramática, sobre a técnica. Então, a gramática está muito aqui. O meu poder, aquilo que eu comunico, está totalmente ligado àquilo que eu sei. Mas eu sempre ouço, né, que as pessoas falarem que inglês é fácil, que eu discordo. Eu acho que toda língua bem falada é difícil. O que você tem a dizer? Existem as expressões idiomáticas. Sim, mas aqui a gente... Rodrigo? As expressões idiomáticas, difíceis, sim, são. claro, com certeza. Não é? Mas aqui, quando eu fiz um comparativo, né? Sim. Para nós, tudo bem, falar português é natural, porque nascemos aqui, tivemos toda a nossa criação aqui, então isso para nós é natural. Mas, de novo, falar bem português, falar no português correto, com Castiço. tudo, sabe? Não é simples, não é simples, não é. E aí, se eu comparo falar bem, falar um português avançado e um inglês avançado, eu, como conhecedor, falo assim, olha, quem fala português avançado, com certeza Esse aluno vai ter mais facilidade de falar o inglês, claro. Não é um impeditivo, mas é um facilitador. Agora tem uma pergunta sobre o Common European Framework. Qual a ligação dessa organização internacional com a Best View e o que é essa organização internacional? Legal. Então, a Best View trabalha, como eu disse, com a questão de produção, né? O tamanho do seu mundo e aquilo que você consegue produzir com o seu mundo. O que eu vou dizer com o seu mundo? Aquela questão básica, por exemplo, como é a sua família? Fale sobre a sua família, é o tamanho do seu mundo. A partir do momento que nós expandimos este mundo, o seu poder de comunicação se torna maior. O Common European Framework são siglas, né, de uma organização que coloca em siglas esse poder de comunicação, que vai de A1, A2, B1, B2, C1, C2. Poderíamos dizer basicamente básico, intermediário e avançado. Mas não quer dizer que você está totalmente atrelado a regras gramaticais, está muito mais atrelado ao seu poder de comunicação. É um certificado de garantia, de qualidade? Não chega a ser um certificado, mas é uma garantia de qualidade, porque as certificações internacionais, as boas certificações, trabalham com essas siglas. Então, se eu tenho uma certificação, por exemplo, nós oferecemos uma certificação na Bestview, que é válido dentro do Common European Framework. Então, se eu falo para o meu aluno que ele é um aluno B1, em qualquer lugar do mundo, numa faculdade, num possível trabalho internacional, ele tem essa certificação que já garante... Então, nem toda escola de inglês pode fazer parte dessa organização internacional. Precisa ter requisitos. E a Bestview tem esses requisitos. Nós temos alguns pré-requisitos, sim. Nós somos filiados a algumas instituições e nós trabalhamos. Nem todos... algumas escolas não têm os pré-requisitos e algumas escolas preferem nem participar deste modelo. Agora desculpa. Aí é a decisão. Pessoal. A decisão Agora, deles. a Bestview prepara o aluno para os testes de proficiência? Sim. Todos os nossos alunos são preparados para o TOEFL, o TOEIC, os exames de Cambridge, o CAE, CPI. Agora, um aluno que tem o nível Upper Advanced ou Upper Intermediate, ele tem influência ou não tem influência? Que eu sempre tenho uma dúvida com relação a esse aspecto. Ele é um estudante avançado ou o Upper Intermediate não dá essa... O Upper Intermediate ele ainda não é avançado, ele está quase lá, né? Ele é um Mas intermediário ele se avançado. Fala muito bem. Um aluno, por exemplo, B1, B2, que já seria um aluno Upper Intermediate, é um aluno que consegue se comunicar em diversas situações, fazer uma apresentação muito bem. Mas agora... Não é pleno ainda. Não é pleno. O que vai diferenciar aqui? Por exemplo, uma escolha de vocabulário, uma formalidade ou informalidade, porque eu tenho várias formas de falar a mesma coisa, assim como no português. Eu posso dizer a mesma coisa de diversas formas. Eu posso falar com uma pessoa extremamente com um vocabulário extremamente simples ou sofisticado. Claro. Depende da situação, depende do momento. Eu vou fazer caso eu vá fazer uma apresentação para um board internacional onde eu vou apresentar os meus resultados, eu vou utilizar um vocabulário diferente. Contextualizado diferente do que eu pedir uma Coca-Cola numa viagem ou ir com a minha filha passear em algum lugar. Agora, existe a escola Bestview em outros países?
Não. A Best, como ela é online, ela é mundial. O que Ela é nós mundial. temos, isso, o que nós temos é uma empresa chinesa, que é uma empresa que trabalha com containers, né? Faz envio de containers para o Brasil. E vários alunos deles são nossos alunos. Tudo indica que a China será a maior economia do planeta, né? Aham. Tô certa, não é Certo. isso? Isso. Em número 1, né? Hoje já está em segundo lugar. Já. Está em segundo lugar, né? Esbarrando nos Estados Pelo Unidos. que eu sei. Agora, essa afirmação justifica o avanço do estudo do inglês neste país, na China? Sim, na verdade, muitos já me perguntaram várias vezes. Por que você não oferece mandarim? Eu falo, olha, é mais fácil ensinar a China a falar inglês do que ensinar o mundo a falar mandarim. Porque E eles, bom, investiram, né? e eles investem muito. Realmente, isso eu acho que é parte um pouco da cultura oriental. É assim, quando a cultura oriental, quando eles decidem fazer alguma coisa, eles fazem. Ponto. Então, a China decidiu que eles iam investir muito em educação, muito no ensino do idioma, do inglês, e eles investem pesado. Então, nós temos muitos contatos, fechamos essa parceria com essa empresa de containers, temos outros negócios acontecendo, mas com certeza, assim, a China será um grande exportador de talentos em breve. E eles estão presentes nas universidades americanas, né? Muito, né? Muito. Estão dominando. Vocês também estão entrando agora na área esportiva. Sim. Lecionando, dando aulas para atletas. Gostaria que você falasse um pouquinho para gente. Claro. Eu fui praticante, né, não profissional, mas como hobby de Taekwondo, que é uma arte marcial brasileira, sou faixa marrom, e também de Jiu-Jitsu, né? E eu estava assistindo YouTube, assistindo uma entrevista de um grande mestre, o Renzo Gracie, e ele fala assim, né, nessa entrevista, olha, onde eu estou tem um brasileiro dando aula de Jiu-Jitsu. E aí assistindo um outro vídeo dos irmãos Mendes, eles disseram assim, olha, se você quer ganhar dinheiro com Jiu-Jitsu, você precisa aprender inglês. Porque você precisa dar aula de jiu-jitsu no mundo inteiro, porque há um investimento muito forte para esses atletas. Então nós queremos um curso de curta duração para o profissional, para o atleta de jiu-jitsu que quer ganhar o mundo. Então ele vai ter uma formação completa no idioma? Não, porque isso ele vai garantir como? Ele vai conseguir como? Morando fora. Claro. Então nós dissemos isso abertamente, mas eu vou preparar este aluno, esse faixa preta, esse faixa marrom, para que ele chegue em qualquer lugar do mundo e já consiga negociar com uma academia, dar uma aula, cuidar do seu aluno. Ele já tem o conhecimento mínimo necessário para se comunicar e já garantir que ele vá para qualquer lugar do mundo e já conseguir um emprego no mesmo dia. Agora, nós usamos no Brasil muitos vocábulos da língua inglesa. Internet, feedback, shopping, delivery, etc, etc. Isso não ajuda também? Ajuda bastante. Quando bem utilizado. Você nunca pensou em lançar um micro dicionário, com esses vocábulos? Eu acho com verbetes, internet, delivery, show. Acho que para aí já tem o Google. Draft. Eu acho que para aí já tem o Google. O Google faz um bom serviço. Mas, Rodrigo, ele poderia falar agora, aproveitando, sobre o falso beginner. O false beginner. O falso iniciante da língua inglesa, na língua inglesa. Nós temos o falso iniciante, né? Nós temos uma pessoa que já, hoje em dia, é muito difícil você ter um real beginner, né? Porque com todos os avanços tecnológicos, etc., nós estamos conectados, estão na internet, no delivery, recebendo um feedback. Então, essas palavras fazem parte do nosso cotidiano. Então, salvo exceções de localidades ou pessoas que realmente não querem mais, não querem contato algum com essa tecnologia, dificilmente você tem um real beginner, aquela pessoa assim, está totalmente numa bolha, que não sabe nada de nada de nada. Exatamente. Então, as escolas também têm que estar preparadas para receber esse falso beginner e não gerar um desconforto, até uma frustração de, nossa, eu estou fazendo what's your name, de novo what's your name, já coloca o cara para falar, já garante que ele consiga uma comunicação e que ele tenha o sucesso no idioma. Então, só posso completar aqui, Caetano? Pode ser, dá licença. Fechando, uma coisa que eu acho importante, não precisa morar no exterior, como o Caetano Bedak já tinha mencionado, não precisa morar no exterior, aqui pode-se adquirir influência total na língua. Aqui em qualquer lugar do mundo você consegue. Depende de você e da escola.
É um conjunto. É um conjunto. Você, a escola, a sua É o adaptação. Exatamente. Nada acontece, não adianta você só ir pagar a academia e não ir para academia. Não adianta só você comprar a comida para sua dieta e não cozinhar a comida da dieta. Você tem que fazer e participar. É uma via de duas mãos, realmente, a escola e você. Você é músico. Sim, Estudou música nos Estados Unidos. sim. Em que medida a música te ajuda a enriquecer o seu inglês, a sua fluência? Porque a música usa o linguajar do dia a dia, não é, Rodrigo? sim, Como é que você vê o papel da música no aprendizado do idioma? A música, ela é... Bom, a música faz do mundo um mundo melhor, Frank né? Sinatra, A Elvis música, Presley, isso. A Beatles. boa música, né? A boa música... Ah, pronto. Que medida é importante? Houve um programa aqui Sim. sobre isso, né? A Em que boa medida? Exatamente. Eu queria saber A de boa você. música faz do mundo um mundo melhor, né? Eu sempre... Maravilha que você Mas disse. para A o boa inglês. música, onde Para, está? Eu quero saber Onde para está? o aprendizado. Eu vou melhorar o meu inglês Vai ouvindo porque música. Quando você ouve música, você tem uma questão muito forte da questão do listening, né? As melodias, como elas são trabalhadas, a pronúncia das palavras, como a frase acontece, as nuances de uma frase. Você não aprende como um robozinho, né? What is your name? Aquela questão travada, fechada. Mas quando você tem uma música, você tem as melodias... Você assimila. Assimila. E claro, o vocabulário. Quando você pega a letra da música, quando você não fica no embromation, né? Tipo... Porque ao falar a língua, na fluência, tem que haver uma musicalidade, Sim, né? claro. A língua Tudo. tem musicalidade. Com certeza. Como declamar um poema, há uma musicalidade, Sim, né? exatamente. E quem estudou música, ou tem uma sensibilidade para isso, facilita. Com a certeza. aprendizagem, não Com facilita? certeza, com Agora, certeza. decorar não funciona, né? Eu Aquele costumo... sujeito que estuda decorando, vai e decora as frases. Eu costumo os dizer o vocabulários, seguinte, né? Funciona. Eu, no ensino médio, eu me formei em Química. Eu não lembro nada da tabela periódica. E decorar. Óbvio, para passar na prova no dia seguinte. Né? O professor Pierre, que é um grande educador, faleceu há alguns anos, ele dizia, né? Aula dada, aula estudada hoje. Aula aprendida. Né? Então não é você Ou não. você não estuda para a prova, você estuda porque você teve aula. Então o pai que diz assim, ó, filho, estuda que se amanhã tem prova é um crime. O correto seria, filho, estuda porque você teve aula. Então, assim, você tem que fazer a aula e praticar aquela aula. O Paulo Vieira, que é um grande coach, ele fala, para cada hora estudada, pratique 8 horas. E o teu aluno faz isso. Ele Com tem certeza. a aula, E a ele Best pratica. View e depois ele vai estudar. Vai para a prática. Vai para a prática. Colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu. Por isso que nós trabalhamos com produção. Não importa o que você sabe, com o que você sabe, você vai falar sobre aquilo. Então, Rodrigo. se seguir as orientações pedagógicas da Best View, em 12 meses está falando. Tá falando. Quebra-se o tabu. Quebra-se o inglês. tabu. Quebra. Rodrigo, infelizmente o nosso tempo está terminando. Eu que agradeço, Eu gostaria querido. que você desse uma recomendação final para quem está nos assistindo. O que você recomenda para o internauta que queira melhorar o seu inglês e adquirir fluência? Bom, Em linhas gerais. Não, claro, muito obrigado primeiro pela oportunidade, obrigado a você que está nos assistindo e para você que quer ter algumas dicas, né? Uma dica bem simples, traga o inglês para o seu cotidiano. Não estude simplesmente assim, eu fiz aula hoje e aí eu não vejo mais nada em inglês. Então, gosta de filme? Assiste o filme em inglês. Gosta de séries, né? Temos aí todos os streamings da vida. Netflix. Assista em inglês, com a legenda em inglês. Mas Rodrigo, eu não estou entendendo Com a nada. legenda em inglês. Com a legenda em inglês. Mas eu não estou entendendo nada. Faz sentido, acredita aqui que faz sentido. Você vai ter um aprendizado muito mais fácil. Música, mas eu não gosto. Faça como objeto de estudo. Sabe, uma vez por dia eu vou pegar uma música e ouvir essa música em inglês para acostumar o seu ouvido, acostumar a sua visão, acostumar os seus olhos, acostumar todos os seus sentidos a trazer para a sua realidade o inglês. Não deixe o inglês distante, traga ele para perto de você. A aula é uma questão linguística de produção, mas o seu dia a dia, aquilo que você trabalha ao longo da semana, vai garantir muita facilidade. Criar o hábito, né? Criar o hábito. Criar o hábito. Ok. Exatamente. Rodrigo, muito obrigado. Soraya Câmara, muito obrigado. O Primeiro Escalão volta na próxima semana, se Deus quiser. Até lá.